Bom dia, meu nome é José Arthur. Hoje o nosso grupo está apresentando sobre células procariontes. Nosso grupo é composto por Eric Dourado, Maria Clara, Yasmin e José Lucas. As células procariontes são organismos microscópicos pertencentes ao domínio da bactéria e Archaea, que é a segunda dos três maiores domínios dos seres vivos. O terceiro domínio é da Eucárias, que contém todos os eucariontes, incluindo os animais, plantas e fungos. As bactérias e arqueias são unicelulares, enquanto a maioria dos eucariontes e pluricelulares. A estrutura das células procariontes não contém núcleos. E as organelas, a membrana, elas possuem uma estrutura menos complexa do que as eucariontes, e seu material genético fica disperso dentro do seu citoplasma. Os procariontes são organismos unicelulares pertencentes ao domínio da bactéria e Archaea. As células procariontes são muito menos que as células eucariontes. Evolução. Na grande maioria das células procariontes apresentam um único cromossomo circular. Elas também podem ter fragmentos menores de DNA circular denominados plasmídeos. Muitos procariontes possuem uma camada pegajosa e mais externa denominada de cápsula, que é geralmente constituída por polimentos de açúcar. A cápsula ajuda os procariontes a ligarem uns aos outros e a diversas superfícies no ambiente, e também ajuda a prevenir dessecção de células, no caso de procariontes patogênicos que tenham colonizado um organismo hospedeiro. A cápsula pode proteger a apoptose do sistema imunológico do hospedeiro. Um modelo atual amplamente difundido da evolução dos primeiros organismos vivos, e que estes eram uma forma de procariontes, que podem ter evoluído a partir de protocélulas, enquanto os eucariontes evoluíram mais tarde na história da vida. Alguns autores questionam essa conclusão, argumentam que o conjunto atual de espécies procariontes por ter evoluído a partir de ancestrais eucariontes mais complexos através de um processo de simplificação. Outros argumentos é que três domínios da vida surgiram simultaneamente a partir de um conjunto de células variadas de forma um único pó genético. Bom dia, meu nome é Eric Dourado. Vou falar sobre a morfologia das células procariontes. Células procariontes têm várias formas. As quatro formas básicas de bactérias são cocô esférico, bacilos em forma de bastonetes, espiroqueta em forma de espiral e vibrão em forma de vírgula. O que é morfologia? Morfologia das células é essencial para identificar a forma e estrutura do tamanho das células. Em bacteriologia, por exemplo, refere-se à morfologia das células na forma da bactéria, cocôs, bacilos em espiral e etc. e o tamanho das bactérias. Meio ambiente. O metabolismo dos procariontes é mais variado do que os eucariontes. Os procariontes podem obter energia a partir de compostos inorgânicos, como o sulfeto de hidrogênio. Isso permite que os procariontes prosperem em ambientes hostis, tão frios quanto a superfície da Antártica. Estudos em criobiologia ou tão quentes quanto fontes de hidrotérmicas submarinas e fontes térmicas terrestres. Os procariontes vivem em quase todos os ambientes da Terra. Alguns arqueons e bactérias são extremófilas, prosperando em condições adversas, como altas temperaturas ou altas salinidades. Muitas arqueias crescem como plânctons nos oceanos. Na reprodução dos procariontes não há reprodução por mitose. O que acontece é uma fisão binária sexuada que recombina o material genético por meio da transdução. Essa transformação permite que os organismos criem resistências antibióticas, e isso ocorre devido à troca de material genético entre os organismos de diferentes espécies. Essa reprodução não corresponde à condensação cromossômica e à ausência da mitose que retira essa possibilidade. A fisão faz surgir septos que direcionam-se até o núcleo celular
E as procariontes, elas se reproduzem muito mais rápido que as eucariontes multicelulares. Isso é medido em termos de tempo de geração ou de tempo decorrente desde o nascimento de uma geração até o nascimento da próxima geração. Meu nome é Maria Clara, eu vou falar sobre o DNA e as relações eucariotas. Bom, o DNA. As bactérias têm uma grande necessidade de regular suas expressões genéticas. Elas desenvolveram mecanismos para reprimir as transições que todos os genes que codificam enzimas não necessárias em determinados momentos e para ativar outras que codificam aquelas que são necessárias. A transferência do DNA entre as células procariotas ocorre em bactérias e archaea, embora tenha sido principalmente estudada em bactérias. Nas bactérias, a transferência de genes ocorre por três processos. Essas são: 1. Transição medida por vírus bacteriano. 2. Conjugação mediana por plasmídio. E 3. Transformação natural. A transição de genes bacterianos pelo bacteriógrafo parecem refletir um erro ocasional durante a montagem intracelular de partículas virais, em vez de uma adaptação da bactéria hospedeira. A transferência do DNA bacteriano está sob o controle dos genes bacteriófago, em vez dos genes bacterianos. A transferência pode ocorrer também quando as bactérias captam DNAs circulantes oriundos de bactérias mortas. Há poucas evidências que indicam que este método é significativo. Agora eu vou falar um pouco sobre as relações eucariotas. A divisão entre os procariotos e os eucariontes é geralmente considerado a distinção ou diferença mais importante entre os organismos. A distinção é que as células eucarióticas têm um núcleo verdadeiro contendo seu DNA, enquanto as células procariotas não têm um núcleo. Tanto os eucariotas como os procários contêm grandes estruturas de RNA, proteínas chamadas ribossomos, que produzem proteínas. Outras diferenças é que os ribossomos nos procariotas são menores que nos eucariotas. No entanto, duas organelas encontradas em muitas cloroplastos contêm ribossomos de tamanhos e compostos semelhantes ao encontrados em procariotos. Esta é uma das muitas evidências em que as mitocôndrias e os cloroplastos são descendentes de uma bactéria da vida livre. Isso daqui eu expliquei mais ou menos o que é o DNA e as relações eucariotas. Então, eu espero que você tenha entendido. Falarei sobre a agregação da célula procarionte e falarei também sobre a ligação externa da mesma. A agregação, se remetendo às estruturas membrana da célula, os organismos procariontes possuem uma cápsula. E essa cápsula é de polissacarídeo, que ela ajuda na sua proteção frente a outros organismos e substâncias, além de promover o compartilhamento das superfícies. Então, a agregação ela tem esse papel essencial de proteger, né, contra outros corpos, contra outros organismos, né, como também ela promove, né, o compartilhamento das superfícies. Já na ligação externa da célula procarionte, ela menciona que além do núcleo da célula, os procariontes também não possuem outras organelas celulares, como por exemplo, mitocôndria ou cloroplastos. E o seu citoplasma não é dividido em compartimentos, ao contrário do que acontece nas eucariotas.
Alguns procariontes possuem estruturas intracelulares, que podem ser vistas como organelas primitivas. Apesar de não possuírem organelas celulares, podem conduzir seus processos metabólicos na membrana celular. Mesmo que entre a célula procarionte e a eucarionte tenha essas diferenças, mas também, mesmo a célula procarionte não possuindo essas funções que a célula eucarionte tem, mas ela há outros meios de conduzir todo o seu processo, como por exemplo, como disse aqui nas últimas palavras, que diz: apesar de não possuírem organelas celulares, podem conduzir, ou seja, as organelas celulares são parte muito importante da célula eucarionte, já que a procarionte não possui, mas elas, mesmo não possuindo as organelas celulares, podem conduzir seus processos metabólicos na membrana celular. E assim são esses dois conceitos, que estou explicando, sobre a célula procarionte, a agregação e as ligações, externas.